Aqui na Rádio Bandeirantes, quem vai conversar ao vivo conosco e com os nossos ouvintes é o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, bom dia. Obrigado por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia a vocês. Presidente, o senhor está confinado, né, presidente? Estou confinadíssimo. Estou tomando todos os cuidados, né? Porque essa crise é gravíssima, né? Não podemos correr nenhum risco. Mas eu, embora confinado, de alguma maneira estou trabalhando, como estou fazendo agora, né? Presidente, o Pedro Campos, eu queria, primeiro, bom dia ao senhor, queria começar o senhor conversar essa entrevista, conversando com o senhor, sobre esse descompasso que parece haver no governo federal. O presidente pensa uma coisa, alguns ministros agem de forma diferente e nessa hora a gente socorre a quem já esteve lá. O senhor já esteve no comando do país, na presidência da República, é um político com larga experiência. O que o senhor pode nos dizer a respeito dos prejuízos que nós temos com esse descompasso sendo escancarado em rede nacional com declarações do presidente e dos seus ministros de forma diversa? Olha, muito bom dia, Pedro. E eu digo a você o seguinte, eu acho que evidentemente não é útil, né? Não é bom. Neste momento eu percebo que há recomendações que não partem apenas dos nossos órgãos de saúde do Brasil, mas do órgão de saúde internacional. Você veja o que faz a Organização Mundial da Saúde, né? E o ministro Mandetta está acompanhando aquelas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Eu compreendo o presidente Bolsonaro, mas eu digo a vocês que no sábado passado, eu, preocupado com esse assunto, tomei a liberdade, ou quase a ousadia de ligar para ele, sabe? E propor uma coisa, disse, olha, presidente, eu acho que isso precisa ter uma certa centralização, ou seja, é preciso que haja um comando único em todo o país, não é? E essa coisa de diversificar, não só dentro do seu governo, mas fora do seu governo, com as entidades federativas, com o Estado, com o município, não é bom porque tumultua a cabeça do povo, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu lhe proporia, eu acho que o senhor tem razão nessa questão dos serviços essenciais, porque aqui eu faço um corte, viu, Pedro, para dizer que os tais serviços essenciais, eles não fazem parte exatamente de uma atividade econômica, eles fazem parte do conceito constitucional de saúde, porque você sabe que a Constituição, em muitas passagens, trata do tema saúde. Então, veja bem, primeiro o confinamento, o isolamento, mas segundo, você precisa ter abastecimento. Se você não tiver comida em supermercado, mini mercado, se você não tiver remédio em farmácia, vamos dizer, exagerando, né? Se você não tiver o trabalho dos médicos, enfermeiros, se você não tiver outras tantas atividades essenciais, onde é que fica a saúde das pessoas? Quem não tem comida para comer, certamente vai adoecer. Quem não tem remédio, nem máscara, nem nada, vai adoecer igualmente. Então, estas coisas todas, elas fazem parte de um conceito constitucional da própria saúde. Agora, o que não seja isto, eu disse a ele, né? Com sua permissão, naturalmente, disse a ele, né? O que não seja dessa área, você deveria decretar um isolamento, pelo menos por 10 dias. Você deveria fazer uma declaração, dizer, olha, vamos decretar um isolamento por 10 dias, isso foi no sábado, né? Daqui 10 dias eu reexamino, e se for o caso, eu amplio ou não amplio, etc., porque daí eu acho que dá um pouco mais de segurança, né? Por sua vez, eu verifico que eu assisti uma entrevista dele, ele diz umas coisas ao estilo dele, né, referentemente ao Mandetta, mas ao mesmo tempo eu percebo que pelo menos nesse último pronunciamento e na entrevista que eu vi ontem, ele não se coloca contra o isolamento. Ele diz lá, ao jeito dele, né, que tem, como é que ele e o Mandetta já tem umas bicadas, uma coisa assim, né? Mas ele não desmoraliza o trabalho do Mandetta. Ao contrário, ao final ele diz, olha, Mandetta, sucesso para você aí, faça um bom trabalho, etc, etc. Quer dizer, compreendendo o estilo dele, a gente percebe que ele não está desmerecendo frontalmente, pelo menos, o trabalho do Mandetta, né? Essa é a impressão que eu tenho, viu, Pedro? E aí, para usar uma expressão do latim, né, Michel Temer, o problema é invigilando ou ineligendo? Pois é.
Eu acho que também essa história... A escolha é que é o problema, né? Você tem que escolher alguém que se afine, né, com o seu modo de pensar. Se pensa diferente, você vai dar trombada mesmo. É natural, é natural. Eu me lembro no meu governo, quando tinha uma ou outra divergência, vamos dizer, entre ministros, o que eu fazia era chamar os dois ministros, conversar e colocava a roda nos trilhos, né? Agora, o Mandetta, a meu modo de ver, o ministro Mandetta vai indo bem, eu acho que vai indo bem. Acho que o presidente mesmo tem essa convicção, sabe? Eu vejo pelas palavras dele, às vezes não palavras diretas, mas nas entrelinhas, né? Você verifica que ele acha que está certo. Agora, volto a dizer, o estilo dele é um estilo de quem eu só faço o que eu quiser, não é? E daí fica um pouco complicado. Você no governo, eu naturalmente ao longo do tempo aprendi isso, né? Você tem que ter a sua convicção, mas tem que ouvir muita gente. E eu muitas e muitas vezes, eu tinha minha convicção, ouvia pessoas e mudava a minha convicção, não é? Eu acho que está precisando um pouco disso no governo. E o que eu vejo mais é o seguinte, com toda franqueza, eu vejo que todos eles, tanto o ministro Mandetta, como os demais ministros, como o próprio presidente Bolsonaro, os governadores, todos eles têm o mesmo objetivo. E é interessante que eles estão tomando medidas. Você vê, o governo tomou medidas econômicas aí para prover aos autônomos, aos empregados, na história do seguro-desemprego, a história do financiamento para empresas, né? Os governadores, aqui em São Paulo, por exemplo, o Dória já abriu há bastante tempo a questão dos caminhoneiros, das estradas, dos postos de gasolina, dos restaurantes para fornecer comida, né? No fundo, eles têm as mesmas, entendeu? As mesmas concepções, as mesmas ideias. E eu digo, mas vocês estão todos assim, em face de uma crise, que é uma verdadeira guerra, né? Esse vírus é insidioso, né? Por que não se unem? Unir-se todos para combater o vírus, né? Preservar vidas. Acho que é uma coisa importantíssima. Agora, presidente, qual foi a receptividade dele nessa ligação do senhor? Ele ouviu, entendeu, fez algum sinal de que poderia acatar ou acolher algum desses conselhos que o senhor deu a ele na condição de ex-presidente da República? Ou o senhor sentiu um certo vazio assim na ligação? Não, olha, foi muito delicado e até muito entusiasmado. E claro que eu pedi permissão a ele, delicadamente, né? Mas ele disse, claro, você ocupou isso daqui, você pode me sugerir. Eu sugeri essas coisas que eu disse, e ele disse, olha, acho que você tem razão, eu vou pensar sobre isso e acho que vou fazer, não é? Acho que vou fazer isso daí. Eu falei, faça que vai ser útil para todo mundo, presidente. Vai ser útil para o seu governo, se me permite, e útil para o povo e para esse combate que nós todos estamos tentando fazer contra a pandemia, né? Ele recebeu muito bem, viu? Presidente, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, presidente Michel Temer ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. O Estado agora, é claro, vai ter uma explosão de gastos, porque vai precisar ajudar a população, especialmente quem precisa mais, a sobreviver literalmente a esse momento. Só que essa conta vai chegar lá na frente e a gente vai ter que saber lidar com ela, e isso faz parte do planejamento também. O senhor enxerga nesse momento aqui o ambiente mais propício do que o senhor teve para a gente conseguir de fato criar uma nova política de Estado, um tamanho de Estado mais adequado às nossas possibilidades? Como é que o senhor está vendo o pós-coronavírus em relação a essa questão tão fundamental para o que o Brasil vai ser a partir de agora? Eu acho que sim. Você sabe que aqui, claro que eu sou obrigado a falar um pouco do meu governo. Nós começamos o nosso governo com um PIB negativo de menos 3,6, fomos avançando, tivemos um PIB positivo logo no primeiro ano, no segundo ano de 1,3, e no outro ano de 1,3. Os juros caíram, a inflação caiu, e é interessante este processo, Thaís que está falando, né? Isso, presidente. Esse processo que começou naquele período, continuou no governo Bolsonaro. Você vê que os juros caíram mais ainda, a inflação caindo. Então, há condições econômicas hoje, o país está se solidificando para enfrentar crises dessa natureza. Agora, aí, vou exagerar no que eu vou dizer, né, Thaís? Mas vamos dizer que o país estivesse em guerra. Você tem que usar toda a economia para enfrentar a guerra. Ora bem, o novo coronavírus é uma guerra, vou usar a expressão novamente, insidiosa. É uma coisa que é tão grave como uma coisa nuclear, né? Então, tem que dedicar todos os esforços para isso. Na Constituição e na legislação brasileira, você tem meios e modos de
fazer isso, por todos os créditos extraordinários. Vai criar um problema? Por exemplo, não é muito provável que neste ano de 2020, né, o PIB seja zero, o PIB seja negativo, paciência. Você também, quando governa, você tem que enfrentar aquilo que vai aparecendo. E apareceu repentinamente esta doença, né, que você tem que combater com todos os recursos, né? Você tem que botar dinheiro na economia, você tem que botar dinheiro para pagar empregados, você não pode também desmerecer aqueles que vivem do dia a dia, você tem que prestigiar os autônomos, vai criar um baque na economia. Ora bem, a questão agora é preservar vidas, porque essas vidas é que servirão depois para ajudar a recuperar a economia. Vai haver dificuldades, mas acho que o país está numa posição que permite que lá para frente se enfrente com muita força, com muita sobranceria os problemas econômicos que hoje estão necessariamente sendo gerados. Presidente, as medidas tomadas para a preservação do emprego até agora, essa medida provisória, né, que foi editada pelo governo, vai ser analisada pelo parlamento aí nos próximos dias, que prevê redução de jornada, com uma parte de uma compensação aí do governo, que não chega exatamente sempre no valor do salário do trabalhador, mas prevê depois uma estabilidade. Como é que o senhor viu essa ação do governo aí para focar na preservação do emprego nesse momento que a dificuldade econômica vem depois da pandemia? Eu vejo positivamente, viu? Porque, você veja, vamos usar até o seguro-desemprego, né, para fazer uma compensação em face da redução da jornada de trabalho, né? Usarão o seguro-desemprego, que já é uma coisa do nosso sistema, e, ao mesmo tempo, a preservação por meses da garantia do emprego. Porque daí sim, aí você está falando de economia, né? Você está falando de uma economia que não pode paralisar, né? Ou seja, você tem que prestigiar o micro, o pequeno empresário, tem que abrir o financiamento para grandes empresas, que também são grandes empregadoras, né? E tem que manter o salário dos empregados, de um lado. De outro lado, aquela coisa que já fizeram relativamente àqueles que vivem do dia a dia, os autônomos, né? Eu acho que as medidas estão corretas. Agora, a gente, quando está no governo, a gente sabe que hoje você faz uma coisa que cobre o buraco do dia de hoje, de amanhã e depois da manhã. Pode ser que em 15 dias haja necessidade de novas medidas econômicas. Se forem necessárias, elas devem ser tomadas, não é? Ou seja, você enfrenta cada questão a cada momento. O momento agora é de enfrentar essa pandemia, de um lado. O momento é de pedir, naturalmente, o isolamento social, a exceção daquelas questões que eu mencionei e que estão sendo liberadas, né? E depois nós vemos o que nós vamos fazer com a economia. O presidente, não sei se o senhor já viu, tem uma brincadeira na internet que mostra o senhor na televisão, ainda na época de presidente da República, fazendo um pronunciamento e uma pessoa, um homem, meio que ajoelhado, colocando a mão na televisão, como quem diz assim, que saudade desse período. Eu queria saber se o senhor já viu, se alguém mostrou para o senhor essa brincadeira, e como é que o senhor se sente vendo isso agora, tendo saído do cargo com uma popularidade baixa? Você sabe, eu não vou dizer a você que eu não vejo com satisfação, né? Aliás, eu recebo inúmeros manifestações, são memes, né, dessa natureza, que chegam aqui ao meu celular, né? Mas são inúmeros, centenas até. Eu vejo com satisfação, mas eu como um reconhecimento àquilo que fiz no governo, né? Agora, isso não me entusiasma para mais nada, além de saber, estão reconhecendo o que eu fiz, especialmente reconhecendo que eu não fiz um governo populista, porque o populismo significa você usar verbas do governo para produzir fatos e atos que são aprovados hoje, aplaudidos hoje e causam prejuízo amanhã, portanto são vaiados amanhã. No meu caso, o que eu produzi foram medidas populares, ou seja, eu estabeleci meios e formas que garantissem um futuro para a economia, para as pessoas, da melhor qualidade, até porque eu peguei o país numa situação dramática, né? Econômica, socialmente, politicamente, né? Então, eu vejo isso com alegria. É claro que dizer que eu não gostaria, não gosto, estaria falseando, né? Presidente Michel Temer, o que o senhor faria de diferente caso estivesse hoje na presidência, na condução do país nesse momento da crise do coronavírus? Olha, acho que de diferente eu faria pouca coisa. O meu estilo era o seguinte, eu vou
vou dar o meu exemplo, como sempre, né? Vocês se recordam do caso da crise dos caminhoneiros, né? Foi uma crise gravíssima. E, de igual maneira, a chamada carne fraca. O que é que eu fiz? Eu, logo no primeiro dia, eu reuni uma equipe, constituí um gabinete de crise e disse, minha gente, nós vamos trabalhar aqui dia e noite para liquidar esse assunto. E isso é que acho que fugiu um pouco das mãos do governo central, né? Porque as pessoas foram tomando medidas mais ou menos por conta própria. Eu faria isso, quer dizer, a presença, sabe o que é, Thaís, a liderança no país, quem dá o tom para o país num sistema presidencialista é o presidente. Então, se o povo vê o presidente fazendo, o presidente agindo, né, o presidente reunindo um gabinete de crise, etc., isso tem um grande significado. Eu faria, talvez isso, logo no primeiro dia, eu faria uma reunião para dizer, vamos enfrentar isso daqui. Até, convenhamos, como no começo não havia tantos casos, né? Talvez fosse o caso deles, eu fiz isso em algumas ocasiões, aliás, nessa hipótese, faço aqui um corte, né? Nessa hipótese de não cobrar o que os estados devem para a União, uma vez eu chamei os governadores, o Meirelles era o nosso ministro da Fazenda, chamei os governadores e disse, olha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu sei das dificuldades dos estados, sei do problema federativo, nós não vamos cobrar o crédito da União, estará de julho a dezembro, não é? E depois, quando retomamos 5% em janeiro, 10% em fevereiro, 15% e assim por diante, não é? Que foi uma coisa para ajudar os estados. Eu digo isso porque os estados estão pleiteando isso agora, né? Então, digo eu, a rigor, se o presidente chamasse os governadores logo no início, olha, como é que vamos enfrentar isso? Daria uma certa unidade a essa ação, não é? Presidente. Não é? Pois não. Presidente, é Cláudio Humberto, muito bom dia. Oi, Cláudio, tudo bem? Eu queria saber, presidente, o que é que o senhor acha dessas coletivas na grade que são concedidas diariamente pelo presidente Jair Bolsonaro? Isso não é bem o seu estilo, não, né? Que tipo de dano isso pode causar à figura do presidente, hein, presidente? Eu acho que, com a devida licença, né, cria alguns problemas, porque você falar diariamente com a imprensa de manhã, porque você sabe o que vai acontecer durante o dia, né? Eu muitas vezes falava ao final do dia, porque as coisas têm uma velocidade lá na presidência incontida, né? Então, eu não acho muito útil, porque há provocações, é natural. Você vai dar uma entrevista logo de manhã, alguém, não é o Cláudio Humberto, mas alguém provoca com uma pergunta qualquer, ele tem uma resposta que repercute o dia inteiro. E muitas vezes pode repercutir negativamente. Eu confesso com toda franqueza que eu não acho útil, sabe? Eu acho que o presidente, quando fala, é uma voz, é aquela liderança que eu acabei de mencionar, ela tem repercussão nacional, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Eu não faria, confesso a você que não faria. Bem, já que a gente entrou nesse assunto, presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro falou há instantes na tal coletiva da grade e disse isso aqui hoje. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês, certo? Assim, isso ninguém contesta, que toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% for infectado e conseguir os anticorpos, ponto final. Agora, desses 70%, uma pequena parte, que são os idosos, quem tem plano de saúde, vai ter problema sério, vai passar por isso também. O que estão fazendo é adiar para ter espaço nos hospitais. Mas tem um detalhe, a sociedade não aguenta ficar 2, 3 meses parado, vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. É para colocar por demagogia, até a imprensa ali, né? Por demagogia, tem uma disputa entre algumas autoridades e quem está mais preocupado com a vida de vocês. Ele pensa isso realmente. Mas, presidente Michel Temer, eu quero fazer ao senhor uma pergunta que não quero calar já há muito tempo. Sim. O senhor já tinha suas diferenças com a presidente Dilma Rousseff no primeiro mandato dela. Por que o senhor aceitou ser candidato novamente no segundo mandato? Você sabe que, se você me permite uma pequena correção, na verdade, no primeiro mandato, sem embargo dela jamais me chamar para coisa alguma praticamente, né? Uma ou outra coisa de natureza constitucional, ela me chamava, sabe? E primeiro. Segundo,
E uma outra coisa em relação ao partido, ao PMDB, quando havia dificuldades, ela me chamava. Mas o primeiro mandato transcorreu do tipo seguinte: olha, eu sou a presidente, você é o vice, fique lá. Né? O segundo mandato é que surgiu o problema. Você sabe que o grande problema surgiu quando nós, no PMDB, a Fundação Ulisses Guimarães, lançou um documento chamado Ponte para o Futuro. E nesta Ponte para o Futuro, nós fazíamos uma sugestão ao governo de que eu fazia parte. Né? Tanto que naquela oportunidade, Joaquim Levy era o ministro da Fazenda, ele me ligou e disse: vice-presidente, tem 3 pontos aqui que dá para aplicar já. Eu falei: Levy, isto é uma colaboração com o governo, vamos fazer. Mas eu confesso que a senhora ex-presidente tomou aquilo como um gesto de oposição, quer dizer, na cabeça dela, como é que o vice-presidente, né, lança um documento, o partido dele lança um documento fazendo sugestões ao governo. E daí é que houve um afastamento, sabe? Foi realmente no segundo mandato que isso se verificou. E daí foi um apartamento, assim, bastante significativo, bastante forte, sabe? Praticamente ela não me chamava mais. Eu nunca passei recibo, mas ela praticamente não me chamava. Aliás, vocês se recordam que muitas vezes, no segundo mandato, havia reuniões às sextas-feiras, a imprensa noticiava, né, para me chatear. Dizia: olha aqui, chamou o chefe da Casa Civil, chamou Relações Institucionais, chamou fulano, não chamou o vice-presidente. Isso era comum, eu deixava passar, não é? Então foi realmente no segundo mandato que as coisas se complicaram, sabe? Agora, o senhor tinha sido eleito, né? Obviamente, vice-presidente, claro, não poderia ser demitido. Claro. É possível sustentar uma relação assim entre um presidente da República e um ministro, como está acontecendo entre o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta, presidente? Não é bom, mas de qualquer maneira eu verifico que o presidente Bolsonaro tem feito reuniões com o ministro Mandetta, né? Nas várias vezes que o Mandetta vem a público para se manifestar, ele conta que fez uma reunião com o presidente, outros ministros, etc. Né? Ele tem chamado, quer dizer, ele se manifesta de uma maneira, não é? Mas acho que o comportamento, digamos assim, faça mais um corte, sabe? Ele diz assim, pessoas acham que ele tem péssima relação com o Congresso. Olha, eu tinha uma ótima relação com o Congresso, tanto que eu governei juntamente com o Congresso, até não porque eu queira, mas porque a Constituição determina que quem governa é o Executivo e o Legislativo. O Judiciário jurisdiciona, diz o direito aplicável às controvérsias, né? Mas veja que o Bolsonaro, ele muitas vezes saía a pé do Palácio do Planalto e ia lá ao Congresso. Frequentava o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, enfim, frequentou muito o Congresso, né? Ora bem, nesse caso do Mandetta, eu tenho a impressão que ele fala muito com o Mandetta, ele se reúne com o Mandetta. Agora, verbaliza essas coisas é que cria algum problema, né? Mas só isso. Presidente, para encerrar a entrevista aqui, já agradecendo muito o espaço que o senhor dedicou aí na sua agenda para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nesta manhã, eu queria te perguntar sobre aproveitamento político numa crise dessa. Tem muita gente falando que o Dória está se aproveitando, o Mandetta, o Bolsonaro, o Maia. Bom, são várias interpretações aí. O senhor vê aproveitamento político por parte das autoridades? Como conter esse tipo de aproveitamento no momento em que o que mais se espera são ações do governo, transparência, atitudes e menos política nesse momento, né? Eu não vejo esse aproveitamento, não, sabe? Eu vejo pessoas tomando atitudes, não é? Talvez por esta razão de não ter uma centralização, digamos, da atividade, né? As pessoas afinal, são agentes federativos, né? Os governadores, o Dória, o Witzel, outros tantos, né? Vão tomando providências por conta própria, né? Eu não vejo aproveitamento político. Ele pode gerar um aproveitamento político. Às vezes, gestos dessa natureza criam um aproveitamento positivo ou pode criar um aproveitamento negativo. Eu não vejo. Eu vejo como pessoas que estão, como nós todos, né? Nós queremos saber quando é que vamos poder sair de casa tranquilamente, né? É isso que eu vejo. Bem, eu queria agradecer muito ao ex-presidente Michel Temer, que conversou ao vivo aqui conosco, com os nossos ouvintes na Rádio Bandeirantes. Muito importante a gente ouvir o depoimento de quem também já enfrentou os desafios da condução do país num momento tão delicado como esse, presidente. Obrigada, viu? Muito obrigado.